Olá, digníssimos e digníssimas, esse é mais um Pop Reverso e hoje eu vou fazer a crítica do filme Shazam, que é mais um herói do universo da DC. E é um filme que conta a história de um garoto que descobre, através da magia, como pode se transformar num herói adulto chamado Shazam. E que, para ele se transformar, basta dizer a palavra Shazam. E então ele precisa aprender a dominar os seus poderes para então lutar contra as forças do mal. Só que antes de eu começar esse papo, eu também vou me transformar. Shazam! Esse é um filme dirigido por David F. Sandberg. E o estilo é uma aventura misturada com fantasia, com ação infanto-juvenil e com bastante comédia também. A essência é contemporânea, mas com influências aqui e ali dos anos 80 e dos anos 90. Seja em personagens meio Goonies ou em alguns elementos que lembram o filme Quero Ser Grande. E é interessante que até a comédia aqui é muito bem dosada e não tira quase nada do lado mais sério do filme. Temos mensagens também sobre amizade, companheirismo e família, que nesse caso é família adotiva, sem contar um paralelo entre heroísmo e amadurecimento, algo que tem tudo a ver com essa atualidade em que todo jovem quer ser um herói. Não à toa, há todo um senso de encantamento naqueles jovens e que chega até nós também, graças ao bom trabalho do diretor. E o que falar dos personagens, que são bastante diversificados, quase todos excelentes. O protagonista é o garoto Billy Batson, interpretado por Asher Angel, e na sua versão adulta e já herói é o Shazam, interpretado pelo Zachary Levi. Ambos são ótimos e se completam perfeitamente, sendo o Zachary responsável pela comédia, quase como um Deadpool para adolescentes, e o Asher que faz do seu Billy o núcleo emocional do filme. O vilão é o Tadeusz Sivana, interpretado pelo Mark Strong, infelizmente um pouquinho caricato, mas que até que cumpre bem o seu papel, sem contar que é muito bem apresentado no início do filme. Outro personagem bacana é o amigo do protagonista, interpretado pelo garoto Jack Dylan Grazer, e a química entre os dois é maravilhosa, como podemos perceber, por exemplo, numa cena que se passa num mercadinho e que é hilária. Em um outro extremo temos o Digimon Husson, que faz o velho mago Shazam e é intenso de um jeito que apenas esse grande ator consegue fazer. Destaco também as várias outras crianças adotivas, meninos e meninas, que não apenas são a representação da diversidade que esse filme transmite, como também são importantíssimas para a narrativa. Prestem atenção em todos eles. Na parte técnica temos uma boa fotografia, um bom som, tudo numa escala mais reduzida, sem aqueles exageros épicos que estão na maioria dos filmes de herói. Eu diria que há até um senso de cafonice assumida. A ação, infelizmente, não empolga tanto assim, e chega a ser meio cansativa às vezes, sem contar algumas outras gordurinhas no roteiro, que eu acho que podia ser mais enxuto. Até porque essa é uma história de origem bem simples. Por fim, eu posso dizer que Shazam é divertido, engraçado e com coração. E de forma inesperada até que ele se leva a sério, acreditem. Só que sem nunca perder o seu senso de leveza e despretensão. E preste atenção também nas pequenas referências ao universo DCU, DCEU, sei lá como é que fala. Enfim, o universo da DC nos cinemas. Momentos esses que vão fazer você querer ver todos os personagens da DC reunidos um dia. Garanto que você vai sentir arrepios com os últimos 5 segundinhos de filme. Enfim, Shazam é um ótimo filme e é por isso que minha nota para ele é um 8. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!